Fala, juventude do sétimo ano, tudo bem? Professor Louca aqui falando com vocês de novo, Nero por aí na área também. Hoje nós conversaremos sobre o nosso capítulo 7 e espero que a gente possa dar seguimento às nossas aulas aí, tá? Que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares, por aqui tá tudo ok também. E um ritmo diferenciado agora de trabalho, pois dentro em breve vocês também terão a oportunidade que o ensino médio já teve hoje comigo pela primeira vez e que o oitavo ano terá amanhã pela primeira vez. São aulas no Google Meet, né? Depois a diretora e a coordenadora de vocês vai explicar melhor, mas são aulas presenciais, então eu vou estar online, seria isso? Ao vivo online, não sei com vocês, e a gente vai conversar um pouco sobre os nossos conteúdos, tá legal? E aí ao final da aula eu posso esclarecer quaisquer dúvidas, o que vocês tiverem a intenção de colocar aí, tá? Hoje a gente está mudando um pouquinho o ambiente de trabalho, coloquei um quadro aí atrás, e eu acho que vai dar certo e espero que vocês gostem desse nosso conteúdo, tá? Para começar, o conteúdo de redação hoje, vou trazê-lo como um bate-papo e uma continuidade da matéria de fotoreportagem, aprofundando um pouco sobre as questões das cidades, né? As cidades foram construídas, vocês sabem, iniciadas principalmente com o sentido de dar agregação às pessoas para que elas pudessem ter maior condição de trabalho, maior condição de sociabilidade, etc, etc. Mas hoje, muitas das grandes cidades são realmente centros aí de violência e miséria. Todo mundo sabe que eu, por exemplo, residi em São Paulo, não que eu esteja falando mal de São Paulo, morei em Belo Horizonte também, mas São Paulo é um pouco diferenciado e, de fato, lá as condições de vida são bem diversas daquilo a que eu particularmente estava acostumado numa cidade do interior, pequena, como Leopoldina, ou até mesmo com a vida na roça, a vida no campo, né? Gabriel Reis deve conhecer bem essa realidade do campo também e sabe que no campo, de modo geral, a gente tende a se alimentar melhor, a ter outras condições e até tido como qualidade de vida. E nos grandes centros, a vida é um tanto quanto problemática, né? Para isso, e já endossando essa reflexão nossa, eu peço que vocês leiam atentamente o texto, a fotoreportagem sobre os grandes centros que o livro de vocês aborda. Vocês verão lá, como nós vimos estudando, que são imagens, então, que estão ali, tá? E aí um texto descrevendo aquela situação dos grandes centros. É bastante interessante. Hoje, já acostumando aí com a nova ideia do nosso ambiente de trabalho, através do quadro, eu pretendo falar um pouquinho com vocês mais especificamente da língua portuguesa, tá? Em um vídeo que não se pretende muito longo, a respeito da utilização do verbo ser. O verbo ser, como a gente vem discutindo em algumas questões de verbos, de predicados nominais, como você sabe, o predicado nominal é aquele que possui uma característica conhecida como predicativo do sujeito, né? Uma característica do sujeito ligado, então, a esse sujeito ali por um verbo de ligação. O verbo ser atua como um verbo de ligação, tá? Os verbos de ligação, ser, permanecer, ficar, continuar, tá? O verbo ser é um deles, só que ele apresenta alguns casos um pouco complicados aí, que exigem que a gente tenha esse momento de atenção sobre ele, pois eles podem se dividir entre verbos pessoais e verbos impessoais. Vou mostrar para vocês calmamente o que seria isso. Espero que ao dar um pause aí no vídeo vocês consigam aumentar. Eu não quis fazer alguns quadros para não ter que apagar e continuar a aula, mas eu acho que fica legível. O problema não seria a distância, sim a letra, né? Mas tentemos, vamos lá. Então vamos falar sobre os usos do verbo ser, tá legal? Vejam esse exemplo, acompanhem comigo. É domingo e as ruas do centro estão desertas. Esse é um exemplo dado pelo livro de vocês. Estou acompanhando rigorosamente a matéria do livro, tá? Então é domingo e as ruas do centro estão desertas. Observem para mim, onde está o verbo ser aí? É domingo e as ruas do centro estão, tá? Desertas. Perfeito? Agora, por que esse verbo ser está no plural nesse caso? Por que nós escrevemos estão, tá? Nesse caso e não no singular. Está desertas. Por qual razão? Porque se nós estamos falando das ruas do centro e de desertas, nós iremos então concordar esse verbo ser com esse plural que foi apresentado na oração. Assim sendo, nós chegamos então à nossa segunda perguntinha aqui, que seria: que relação deve existir entre o verbo e o sujeito?
Bem, como nós não estamos em uma sala de aula presencial em que eu possa ouvir o comentário e a opinião de vocês, eu mesmo vou falar. O verbo sempre vai concordar com o sujeito em questão, tá? O sujeito em questão ali está pluralizado, assim sendo, o verbo também tenderá a ficar no plural. Tá legal? Tá claro isso? Isso é uma regrinha básica que a gente tem que saber. Sujeito e verbo vão concordar, eles vão combinar. Tranquilo? Ó, o verbo ser, como eu disse a vocês, ele atua como um verbo de ligação, que é esse verbo que, no caso dos predicados nominais, tá legal? Vai ligar o predicativo do sujeito ao sujeito. Então, o verbo ser vai funcionar como um verbo aí de ligação. Mas vamos ter atenção a esses casos aqui que o livro de vocês traz, e é isso aqui que mais me interessa nesse momento. Eu quero que vocês prestem muita atenção, que possam voltar essa aula, rever e tudo mais. E lembrando que eu estou à disposição aí para quaisquer dúvidas, tá? Olha só o exemplo 1, no caso da utilização do verbo ser como um verbo pessoal, tá? 1. Nem tudo são flores. Essa frase está absolutamente adequada. Ela está escrita de uma forma correta, segundo a gramática normativa. Por qual razão? Como eu disse a vocês, ó, nem tudo são flores. Se flores aqui tá no plural, tá? A tendência desse verbo então é ser pluralizado também. Eu não posso dizer nem tudo é flores, tá? Se eu estou me referindo a flores, ou seja, se o predicativo do sujeito ou o sujeito estiver no plural, nós iremos também pluralizar o verbo ser, tá? Olha lá. Quando o sujeito ou o predicativo for no plural, pluralize o verbo. Nem tudo são flores. Tranquilo? Vamos para o segundo exemplo, ok? O alvo do projeto são as mães solteiras. Agora, olha só, tem uma outra questão aqui interessante. O alvo do projeto são as mães solteiras. Talvez alguns poderiam tender a falar assim, o alvo do projeto, o alvo é um só, né? Então, o alvo do projeto é as mães solteiras, estaria correto, Rafael? Não, estaria inadequado. Explico a vocês uma regrinha da utilização do verbo ser. Toda vez que em uma oração aparecerem pessoas, no caso aqui, quem? As mães solteiras, o verbo sempre vai... O verbo sempre irá concordar com essa pessoa. Tá legal? Atenção, então, toda vez que aparecerem pessoas ou aquilo que designa pessoas, no caso, mães solteiras no plural, tá legal? Se um desses elementos é uma pessoa, o verbo, então, vai para o plural também. Se ele estiver no singular, nós teremos, então, um verbo no singular. Terceiro caso agora, entrando no campo do verbo ser, enquanto utilizado em sua forma impessoal, tá? Terceiro caso. Isso aqui acontece demais, gente. 200 pessoas é pouco para o nosso objetivo. Pô, Rafael, mas e aí? Você acabou de falar que se tiver pessoas, a gente deve acompanhar e são 200 pessoas, então tem que ser 200 pessoas são poucas para o nosso objetivo? Estaria correto? 200 pessoas são poucas para o nosso objetivo? Tá? Nesse caso aqui, se eu estou colocando 200 pessoas e estou me referindo a uma unidade de medida, peso ou preço, tá? O verbo ser aqui vai ficar no plural, porque unidades de medida, peso ou preço são invariáveis, tá? 200 pessoas é pouco para o nosso objeto de pesquisa. Tranquilo? Claro? E o último caso aqui, então, 4. Daqui ao sítio é 1 hora. Está correto, Rafael? Está correto. Medidas de tempo e distância sempre vai concordar com o quê? Com o numeral. Se daqui ao sítio é 1 hora, tá certo? Nós temos esse 1 hora aí no singular, então esse é, o verbo ser, vai continuar no singular. Agora, e se eu assim dissesse, daqui ao sítio são 3 horas ou é 3 horas? Daqui ao sítio são 3 horas, porque o verbo ser sempre vai concordar, então, com o numeral em questão. Se são
3 horas e está no plural, não é 1 hora, esse verbo ser então vai ficar no plural também. Claríssimo? Esse exemplo também se adequa a vocês falarem assim. Que dia é hoje, aliás? Hoje é 23, 20, alguma coisa assim de abril, né? Eu poderia falar, hoje é dia 23, ou poderia dizer também que hoje são hoje são 23, tá? Porque a ideia de dias aí fica subentendida. Então fica a meu critério a utilização do é ou são, nesse caso em específico. Tá claro? Mandarei as atividades para vocês logo, tá? A coordenadora de vocês vai indicar. E no mais, eu espero que vocês todos estejam bem e tenham gostado do nosso novo método aí, ambiente de trabalho com o quadro de giz. Beijo do Loki, fiquem bem, tchau, tchau.